Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sono VIP, durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna, porque para liderar é importante ser líder. Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem. Olá, está começando mais um programa Conexão Moderna, conectando o desenvolvimento pessoal com o desenvolvimento social. Aqui nós falamos sobre saúde, qualidade de vida, comportamento, desenvolvimento pessoal e também qualidade de vida. E hoje, como convidadas, teremos Hiliane Neves Rosenke, ela que é psicóloga especialista em terapia floral e programação neurolinguística, vem falar para a gente sobre como prevenir a ansiedade e a depressão no trabalho. E também teremos como convidada Gisele Azevedo Reis, ela que é administradora, especialista em desenvolvimento comportamental e vem falar para a gente sobre o poder e a importância dos jogos cooperativos. Fique com a gente que o programa Conexão Moderna começa agora. E hoje, novamente, com Hiliane Neves Rosenke, ela que é psicóloga, especialista em terapia floral e também programação neurolinguística. Ela vem falar para a gente como prevenir a ansiedade e depressão no trabalho. Seja bem-vinda, Hiliane. Muito obrigada, Silvana, novamente pelo convite. É sempre um prazer vir conversar com vocês. Fala pra gente um pouco sobre a depressão e essa ansiedade provocada pelo trabalho e o que provoca internamente, né, que faz com que as pessoas ultimamente tenham tantos casos de atestados ou até mesmo abandono de trabalho por esses tipos de patologias ou doenças, como que a gente poderia chamar? A gente ouve falar das duas formas, né? Hoje as pessoas realmente estão pegando muito atestado nas empresas. E diferente do que as pessoas comentam, não é modismo, né? Não é uma doença de moda ou que a tua vizinha tem e você vai ter também. Realmente acontece, as pessoas têm depressão. Depressão é uma doença séria, ansiedade também. E o que é essa depressão? A depressão a gente diz que é quando a pessoa vive no tempo do passado. É quando ela se nutre de coisas do passado que já aconteceram e ela sente saudade desse tempo e ela não consegue perceber que no dia de hoje pode ser diferente, então o tempo dela é o que já passou. E essa depressão no trabalho, né, que a causa foi o trabalho, o que pode ser feito internamente numa organização para que se previna isso? Então, as organizações têm que estar atentas aos indicadores. Vamos pensar primeiramente nisso, né? Que indicadores são esses? A questão de atestado, quanto a pessoa está indo trabalhar, quanto ela está produzindo, se ela chega atrasada, se não chega, se ela fica doente recorrentemente, muitas vezes nem atestado ela não traz, mas ela está ficando doente. A fisionomia dessa pessoa, olhar para esse colaborador como uma pessoa, né? Perguntar para esse colaborador se ele está bem, cuidar da saúde do trabalhador e não da doença. Hoje as empresas, elas investem apenas na doença do colaborador. Porque qual é o foco? Diminuir os atestados, né? Agora, se você investe na saúde desse colaborador, que é o oposto, né? E como que eu invisto? Colocando práticas saudáveis nesse trabalho. Que tipo de prática, gente? Uma prática de meditação, talvez no início do trabalho. Tem empresas que hoje em dia já aderiram à cesta após o almoço, né? Que seja 15, 20 minutos, mas que as pessoas possam se desligar. A gente diz que é um momento no distraction, né? Que elas possam ter um momento realmente off. Né? Que esse chefe tenha momento, que esse líder tenha momentos de conversar com essa pessoa. Todo mundo quer ser ouvido, né? Se sentir importante. E as empresas não têm esses momentos. E a gente percebe que muitas vezes uma pessoa que está com depressão por conta do trabalho, ela também tem um problema de relacionamento muito sério com os seus líderes. Então, o que fazer? É verdade, Silvana. Isso tem muitas pesquisas que trazem que
mais de 50% do motivo das pessoas pedirem demissão é o relacionamento com a liderança. O que faz a gente permanecer numa empresa, além desse relacionamento com o líder, são com os colegas de trabalho, né? O relacionamento hoje ele é fundamental. Se a gente não consegue se relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor, aonde convivemos boa parte do nosso dia, realmente fica inviável da gente conseguir. Vai adoecer. Se o ambiente não nutre essa pessoa com desafios, né, com feedbacks positivos, com comemorações, de mínimas coisas que sejam, né, mas que a gente possa vibrar com essas coisas, a pessoa vai introjetando que não vale a pena, que não faz sentido, que só o resultado financeiro é o suficiente, né? E daí, como é que ela vive? Se o resultado daqui a pouco para de acontecer. E quando eu tenho um trabalho que ele não foi mostrado para mim o significado daquilo? Isso também faz a pessoa ficar... Pode acontecer dela não ter uma sintonia maior que a gente fala. Por quê? Porque ela não consegue linkar o seu propósito de vida com o propósito da empresa. Gente, isso tem sido muito falado. Propósito. Empresas, né? Quem é dono de empresa, quem tem um negócio, linkem o propósito de vocês com as pessoas que vocês estão contratando. Seria o gerar sentido e significado para aquilo que a pessoa está fazendo. Perfeito. Seria isso? É isso mesmo, Silvana. Até no momento de contratação, a gente já tem como identificar o que a pessoa tem de propósito para a sua vida. Se o que ela tem de propósito casa com o que a empresa tem, é perfeito. Né? A gente já tem aí metade da chance de dar certo desta pessoa estar dentro dessa empresa. Agora, se o propósito dela não vincula em nada com o da empresa, vai ser muito sofrido para essa pessoa. Muito sofrido, muito árduo ela ir trabalhar todos os dias. Aí vem a síndrome da segunda-feira. Da segunda-feira, do Fantástico, que o pessoal comenta, né? Toca a musiquinha, o povo já fica desesperado. E, gente, a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Sempre existe um lugar que a gente vai se dar bem, que a gente vai encontrar o nosso propósito e vai conseguir fazer muito bem feito. E fala pra gente sobre a ansiedade. A gente falou sobre a depressão e agora a ansiedade. Então, a ansiedade a gente está falando de pessoas que vivem no futuro, né? Então, a depressão é o passado, a ansiedade é o futuro. E por que a gente fala tanto nesse futuro? Né? Hoje, a gente ainda vê mais pessoas com ansiedade do que com depressão, propriamente dito. Em estudos, né, a gente traz esses números. Metade da população, segundo alguns estudiosos, vai ficar doente com ansiedade. Porque a gente fala muito no amanhã, né? O querer, eu quero tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. O mundo capitalista desenvolve isso nas nossas pessoas, né? Em nós, propriamente dito, né? E daí, se a gente vive muito no amanhã, né? Eu quero, né? O amanhã, eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje, eu tenho que construir, porque hoje o que eu tenho já não me basta. Como é que você vive hoje? Né? A gente não para ouvir o hoje, para viver, para sentir o hoje. Como eu estou hoje? Né? Não respirei, né? Não vivi, não fiz algo que eu gostei. Ah, mas não tem problema, eu faço amanhã. Né? Ah, não, amanhã eu faço. Amanhã eu vou caminhar, amanhã eu inicio a dieta. Isso, e sempre vai ficando pro amanhã. E daí o amanhã não chega e vai dando ansiedade e a pessoa vai realmente sentindo, né, somatizando isso no seu corpo, vai dando falta de ar até o momento que paralisa, que são as síndromes. E daí quando paralisa é quando a pessoa vai procurar ajuda. Às vezes, um passo anterior que são as ansiedades, às vezes a gente acha que é besteira, né? Ah, não, é bobiça, vai passar. Não, gente, realmente a gente tem que nos preocupar. Se estamos pensando muito no amanhã, né, e não estamos conseguindo trabalhar o nosso hoje, a gente deveria rever, né, um pouco o nosso foco de vida, o nosso propósito, se está alinhado, para que a gente possa construir a nossa vida de uma maneira diferente. Pelo que você trouxe aí, uma boa dose de resiliência também cabe nesse processo. Fala pra gente sobre a resiliência. Então, resiliência, a gente fala que ela é fundamental. A resiliência nada mais é do que a persistência, né? Você continuar firme no seu objetivo, no seu propósito, sem perder a sua essência. Essa é o grande diferencial da resiliência para a persistência, né? Gente, a gente tem que ter o nosso propósito firme, a gente tem que saber onde nós queremos chegar,
né? Essa é a nossa ponte ao futuro que a gente fala. Agora, para não ter ansiedade, é eu traçar metas que sejam factíveis. E se essa meta for muito grande, se meu foco for muito grande, divida em etapas, né? Trace ali 5, 6 degraus e cada vez que você alcançar, comemore. Comemore muito. Com certeza vai diminuir a sua ansiedade. E enquanto empresa, o que eu posso fazer para desenvolver isso na minha equipe? Então, a gente diz que eu sugiro que as empresas façam reuniões, né? Que façam brainstorms de ideias, que construam isso com as equipes. As empresas que dão ouvido para os seus colaboradores conseguem diminuir bastante esse grau de ansiedade que a gente fala, né? Quando os resultados aparecem, passe esses resultados, compartilhe esses números e comemore essas vitórias, né? Isso é fundamental. Eu conheço algumas empresas que têm medo de comemorar e achar que o colaborador vai parar, né? Porque já alcançou. Não, gente, tudo tem a ver com o que a gente traça de objetivo. E se de repente a meta era 1000 e o time alcançou 985, faltaram 15 pontos para alcançar o 1000. Existe uma tendência muito forte de ficar focando naquilo que não se alcançou. Isso. Faz sentido comemorar esses 985 mesmo que não alcançou a meta e 100%? Olha, eu acredito que faz muito sentido. Ele não se dedicou para atingir esses 987? Quanto ele se esforçou para isso? Vocês estão no dia a dia, né? As empresas acompanham quantas pessoas se doam, né, no seu trabalho, o quanto a gente às vezes dá a vida por essa empresa. Por que será que faltou esses 15? Será que foi falta de esforço dessa pessoa? Ou será que tiveram outros fatores que fizeram isso acontecer? Então, acolher e reconhecer os 985, mesmo que não chegou na meta de 1000, é muito importante. Eu considero que sim. Porque no próximo momento a gente pode colocar uma meta de 1.100 e essa pessoa percebeu que esses 15 que faltaram, ela vai saber quais foram os motivos que aconteceram e ela vai se sentir motivada a atingir e não vai ficar com medo de chegar em 1050 e não atingir. Porque o medo de não atingir a meta também gera ansiedade. Gera ansiedade. Às vezes as pessoas têm tanto medo de lidar com aquele chefe que preferem não perguntar, não questionar e param de pensar, né? Então a gente deixa às vezes de ter contribuições criativas no trabalho por receio e por medo. Então, que dicas você pode dar, Eliane, para que as empresas, né, o trabalho, possa ser ter um ambiente legal, interessante, de maneira a prevenir essas ansiedades e depressões que vêm acontecendo? Eu sugiro que as empresas olhem para esse colaborador. Né? Como a gente faz isso? Pergunte para eles, né? Ou faça através de uma pesquisa de clima, ou através de grupos de conversa, o que eles gostariam, o que eles sentem falta neste ambiente de trabalho. E verifiquem o que é possível atender ou não. E deem esse retorno, né? Olha, o que a empresa consegue atender nesse momento é isso. E o que não consegue e o porquê. Deem um retorno, né? As empresas às vezes fazem pesquisa e não dão retorno. E isso também é muito ruim. Num próximo momento que me perguntar, eu não vou falar. Então eu sugiro que façam essas conversas, se através de pesquisa, de formulário, ou perguntando ou questionando. Então é importante que o colaborador saiba que está sendo feito algo com aquelas contribuições que surgiram. Isso é fundamental, isso é uma construção de confiança. E aí que você vai construindo um vínculo maior, linkando o propósito da pessoa com o propósito da empresa. E quando a gente vincula com o propósito da empresa, a gente não sai por aumento de salário. A gente está ali porque a gente ama o que a gente faz. E a gente gosta daquela empresa e se dedica para aquela empresa. Então eu acho que quando as empresas entenderem que uma pessoa motivada, vinculada, produz muito mais do que uma pessoa doente que está trabalhando obrigada, eles vão começar a investir em saúde e não em doença. Entendi, perfeito. Muito obrigada, Eliane. Foi fantástica essa entrevista e até uma próxima. Muito obrigada, eu que agradeço. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes. Venha viver bons momentos. E a nossa convidada é Gisele Azevedo Reis,
Ela que é administradora, especialista em desenvolvimento comportamental e vem falar para a gente hoje sobre os jogos colaborativos no desenvolvimento. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada, Silvana, pelo convite, é um prazer estar aqui. Gisele, fala pra gente o que são esses jogos colaborativos. A gente tem usado cada vez mais na área de desenvolvimento e também na área de recrutamento e seleção, jogos onde a gente consegue colocar os participantes em uma situação e perceber como que é a atitude deles naquele momento. E que tem sido muito bacana, Silvana, porque geralmente você vai na empresa, em recrutamento e seleção, em treinamento, as pessoas dizem, não, a gente não tem problema de trabalho em equipe. Não, mas aí faz um jogo e percebe realmente a essência, né? O que naquele local precisa ser trabalhado. Porque vem à tona todas as situações, né? Então é muito legal que todos têm que participar, colaborar para chegar a um resultado. Então, só para entender, o jogo acaba revelando o comportamento daquelas pessoas no ambiente. Sim, é aí que está a grande sacada, né? No momento de jogo, no momento da dinâmica, como tem o desafio, a competição, todos nós adoramos uma competição, né? A gente vai lá e traz então a essência e aquilo que realmente precisa ser trabalhado naquela equipe. Então, só para entender, a Gisele, ela é consultora. E ela, juntamente com a parceira, elas ministram treinamentos e desenvolvimentos organizacionais para desenvolvimento de lideranças. Lideranças e equipes também, né? E aí, nesses desenvolvimentos, utilizam os jogos. Os jogos. Que são fantásticos. São fantásticos. Os jogos, eles trazem pra gente um grande cenário e as pessoas começam a cair algumas fichas, né? E dizer, sim, isso faz sentido também no dia a dia de trabalho, não foi só um comportamento aqui dentro de sala de aula. E ele também é muito legal como dica para as pessoas usarem recrutamento e seleção. Ao invés de na entrevista ficar só perguntando como que você age quando tem que trabalhar em equipe, como você age quando tem que negociar, aplica um jogo, uma dinâmica de grupo, que daí consegue perceber a pessoa naquela situação e como que foi. Que incrível, né? E acaba revelando mesmo. E revela, é muito legal. Tanto as coisas a desenvolver e quanto os pontos positivos e fantásticos daquela equipe que podem ser aprimorados. E que tipo de comportamentos assim acabam sendo, que aparecem nesses jogos? Depende muito de cada equipe, né? Então, muitas equipes, a gente estava há um tempo atrás em desenvolvimento com uma equipe, não, a gente é uma equipe fantástica, unida e no decorrer de todos os treinamentos eles não conseguiam concluir um jogo em equipe. Uau! Não dava, não vinha, não conseguia, não... Aí até um determinado jogo que a gente perguntou, pois é, gente, como é que é, né? Se vocês são uma equipe tão unida, por que não consegue aqui neste local fazer isso? O que está pegando? Eles disseram, não, lá no nosso local de trabalho também é. Também é. E aí começou a riqueza do desenvolvimento, deles se percebendo o quanto um influenciava no trabalho do outro. E aí sim começou a virar o jogo daquela equipe e ter resultados com isso. E aí então trouxe essa visão que a gente poderia chamar de visão sistêmica? Seria isso? Sim. A visão do sistema. Uma visão que eles conseguiram entender vivenciando, né? E com as pessoas questionando eles mesmo. E aí, como é que não é? Porque muitas vezes eu acredito que eu faço o meu melhor. Só que o meu melhor, às vezes, não é o melhor para você. E não é o melhor para o resultado da organização. E fala pra gente um pouquinho sobre esses jogos. Que tipo de jogos, assim, vocês utilizam? São vários, né? Então, você pega algumas metodologias, a gente participa de alguns congressos que trazem alguns jogos, né? E a gente utiliza Tangram, que é um jogo maravilhoso, muito conhecido, que para desenvolvimento é fantástico. Várias dinâmicas, construção de cidade, construção de torre e assim por diante, que eles precisam construir algo que eles conseguem vivenciar. Jogos simples, de lógica, que eles conseguem perceber, opa, não estou pensando fora do meu quadrado, estou pensando só aqui. É uma diversidade imensa e a internet hoje tem muito material e muito material bom que pode auxiliar as pessoas também. E também pode entrar em contato com vocês, né? Com certeza. Vocês também capacitam as pessoas para utilizar esses jogos? Também. A gente trabalha no desenvolvimento da equipe e das pessoas que querem treinar a partir disso. E enquanto empresa, quais são os ganhos quando eu contrato um treinamento que tem os jogos ou que tem esse tipo de desenvolvimento? O grande ganho é que o participante ele passa a ser um integrante da geração do conhecimento. Ele deixa de ser
um coadjuvante e de ficar sentado esperando o que os outros falam. Ele ajuda a construir aquele conceito. E isso faz a diferença. Ele se sente membro, ele se sente dono daquilo. Ele sente que ele ajudou a entender qual que era o desafio da empresa. Ah, então gera comprometimento com as ações. Certeza. E aí é mais legal, né? Eu ir para lá do que escutar. Eu começo a ter que fazer ações. E a partir daquele momento que eu percebi aquele comportamento, qual que é a ação que eu vou fazer para que aquilo comece a mudar? E no treinamento a gente alinha com essas pessoas. O que você vai fazer a partir deste momento? E eles assumem esse comprometimento. No próximo encontro a gente cobra aquilo que foi feito. Então é muito interessante porque ele passa a ser autor e não coadjuvante. Já amarra as ações como resposta daquele desenvolvimento. Isso mesmo. Fantástico, né? Fantástico. Aí o resultado é garantido. O resultado é garantido. E que outro tipo de situações eu posso buscar esse tipo de ajuda? Muito o desenvolvimento. Uma que você falou, desenvolvimento, a outra para recrutamento e seleção. Fantástico, fantástico mesmo. E tem mais alguma outra finalidade que eu possa utilizar? Quando você não quer desenvolver, quer só integrar, também é uma boa ideia, né? Porque a gente quer fazer uma integração, pessoas novas chegando. Como que integra isso? Traz para um jogo, vai um pouco para o lúdico e as pessoas acabam entrando de uma forma mais fácil, muito mais fácil do que só a teoria. Agora você falou uma coisa bem interessante, essa questão da integração, né? Tem empresas que a gente percebe que não levam isso muito em conta, essa parte da integração. Fala pra gente da importância disso. A integração é um ponto super importante quando você contrata um funcionário novo, porque ele está chegando numa cultura diferente e ele veio de outra cultura. E ele precisa saber como que as coisas funcionam ali, qual que é a regra do jogo. E quando você não fala, ele vai fazendo no automático, como ele fazia no outro lugar. E às vezes não dá certo. E aí, porque a pessoa não é boa? Não, a gente também não fez a nossa parte de integrar. Então, integrar é você conseguir receber bem aquela pessoa que está chegando na sua empresa e dizer para ela como que funciona. E quando você utiliza jogos, utiliza uma reunião, um desenvolvimento, até mesmo apresentar o prédio, a estrutura física para as pessoas, você está dando importância para ela, você está mostrando que ela é importante ali. E ela começa a se comprometer com a empresa também. E até essa questão de a pessoa passar a se sentir parte. Sim, que é o mais importante, né, Silvana? Que hoje as pessoas acham que assim, eu tenho um contrato de trabalho e a obrigação da pessoa chegar e trabalhar. E tem muitas empresas que até pensam que já tem que chegar sabendo, né? E não é bem assim. A empresa tem uma parte importante de receber, de acolher, de dizer o espaço que ela está, que ela é importante ali para que ela possa trazer resultados. Fantástico. E que dicas você deixa para o nosso público? A dica que eu deixo hoje é, você que vai participar de algum treinamento, vá pensando que você vai aprender e que você vai ajudar a construir. Se você participar de um treinamento que tenha dinâmica, não ache que é bobagem. Participe. Você vai conseguir se desenvolver e aprender coisas que estão aqui dentro escondidinho que vão te ajudar a ter resultados. E empresas, invistam em desenvolvimento que façam com que as pessoas se envolvam, com que elas participem, porque é isso que vai gerar conhecimento. Outros tipos de treinamento são importantes? São. Treinamentos técnicos, treinamentos teóricos são importantes? Sim. Mas quando você fala de comportamento, quando as pessoas se envolvem, elas trazem algo diferente, um resultado diferente e se comprometem mais. E agora você falou uma coisa muito bacana. A parte técnica é importante? Mas de acordo com uma pesquisa, ela representa apenas 15% do sucesso. Sim. E 85% do sucesso se dá pelas habilidades de se relacionar e habilidades comportamentais. E hoje como é forte isso, é né? muito forte. Hoje as pessoas são demitidas por comportamento. Olha e não só. pela técnica, Pode né? ser bom tecnicamente, mas se não tem um bom comportamento, não se relaciona bem, ele perde o seu cargo ou a sua posição. É bem isso. Fantástico! Gisele, muito obrigada pela sua entrevista, foi maravilhosa e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, Silvana, foi um prazer. Até mais. Ótimo. E o nosso programa está chegando ao fim. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube para que você possa ver e visitar os nossos outros programas que estão valiosos, com muitas informações para desenvolvimento pessoal, saúde, qualidade de vida e comportamento. E um grande abraço e até semana que vem!
Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sono VIP, durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna, porque para liderar é importante ser líder. Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes, venha viver bons momentos.